Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma etapa, né? Que é o terceiro bimestre. E nesse terceiro bimestre, nós vamos iniciar com polígonos, tá? Os exemplos aí estão na apostila de vocês, nas páginas 3, 4 e 5. E vamos lá. O que é o polígono? O polígono é a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta de um mesmo plano com sua região interna. Então, nós temos aqui um polígono, não é isso? É uma reunião de linhas fechadas. Não pode ter abertura, tá, galera? Tá? Tem que ser fechado. E é formado, né, por segmentos de reta. Aqui nós temos 5 segmentos de reta, não é isso? E vamos lá agora ver os elementos de um polígono, tá? No polígono representado na figura ao lado, podemos destacar os seguintes elementos, né? Podemos destacar o vértice, que são os pontos A, B, C, D e E. Bora lá, ó. Esses pontinhos aqui, ó, que tá ligando uma semirreta a outra, eles se chamam vértice. E para relembrar, eles são escritos em letras maiúsculas, tá bom? E nomeamos os polígonos por meio de seus vértices. No caso, temos o polígono A, B, C, D e E. Beleza? Temos também os lados. Os lados são as semirretas. Lembra que os exercícios nós tivemos que contar, não é isso? Ó, 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4, 5 lados. Então, quer dizer que os lados, que são os segmentos AB, BC, CD, DE e EA. Beleza? Também nós temos os ângulos internos. O que seriam os ângulos internos? São os ângulos formados por 2 lados consecutivos. Então, nós temos, olha só, primeiro, interno. Interno porque ele está dentro desse polígono, tá bom? Dentro da figura. Então, nós temos ABC. São 2 lados consecutivos, não é isso? Esse daqui é consecutivo a esse, vem um atrás do outro, não é isso? Então, quer dizer que esse ângulo aqui azul, ele é meu ângulo interno. Eu vou escrever ele, ó, por B, ó, com esse chapeuzinho aqui, tá bom? Agora, eu tenho B, C e D. São consecutivos? São. Então, se formou esse ângulo aqui interno, que eu vou chamar ele de C, ó. Já que ele é ângulo interno, a nomenclatura dele vai ser o Czão com um sinal circunflexo, tá bom? Agora, eu tenho C, D e E. Opa, se formou outro ângulo aqui, que vai se chamar Dzão, ó, com um chapeuzinho. Eu tenho D, E e A. Se formou outro ângulo aqui interno, tá, pessoal? O interno não pode esquecer que é porque está dentro da figura. E, por fim, eu tenho o EAB, não é isso, ó? Se formou aqui, ó, o A, ó, Azão com o seu chapeuzinho, tá bom? Por fim, né? Usamos as letras que indicam os vértices para representar os ângulos internos. Foi o que eu fiz, né? Isso, olha só. Os vértices, para representar os ângulos internos, eu usei a letra do vértice, tá bom? Só que aí eu coloquei um chapeuzinho nelas para poder indicar que elas são ângulos internos. Tudo bem? Em um polígono, também devemos destacar as diagonais, que são os segmentos que unem um vértice ao outro vértice não consecutivo a ele, como nesse exemplo aqui dessa figura, tá? Isso aqui é um vértice, não é isso? Vamos marcar os vértices em vermelho, só para vocês
reprisarem aí o que são vértices, tá bom? Então, agora, nós iremos marcar as diagonais. Então, nós temos as diagonais AC, ó, diagonais AC. Nós temos a diagonal AD, ó. Prestando bem atenção, vê se eu vou conseguir, se eles fossem consecutivos, o ângulo consecutivo, não é isso? Se eu vou conseguir fazer isso daqui. Não, não posso fazer isso. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar, eu vou juntar o vértice a outro vértice que ele não seja consecutivo, tá bom? Então, nós vamos marcar o que não é consecutivo. Ó, aqui eu tenho um outro ângulo interno, não é isso? Ó, um outro ângulo interno, 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 beleza? Agora, já marcamos esse e essa diagonal. Agora, nós temos a diagonal BD. Então, vamos embora lá. BD. Temos a diagonal BD. E temos a diagonal PE. Ó, esta diagonal aqui. Também nós vamos ter a diagonal CE. Temos também a diagonal EB, mas só que já está aqui, tá vendo? Temos a diagonal EC, também já está aqui. Temos a diagonal DA, também já está aqui, tá bom? Então, nós conseguimos marcar. Lembrando que as diagonais são segmentos que unem o vértice ao outro vértice não consecutivo, tá bom? Ó, esse ângulo aqui é consecutivo a esse, mas ele não é consecutivo a esse daqui. O que é consecutivo? Que vem um atrás do outro, tudo bem? Então, primeiro tem que vir esse. Para ser consecutivo, tem que ser esse, depois esse, e não é isso que está acontecendo, ó. Eu pulei esse daqui e fui para o próximo ângulo, tá bom? Pelo próximo vértice, tudo bem? E também devemos destacar os ângulos externos, que são os ângulos formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Vamos observar esse polígono aqui. Vamos lembrar, nós temos os vértices, tá? Ó, vértice A, vértice B, vértice C, o D e o E. Nós temos também os ângulos internos. Ó, tá pintado de laranja, mais forte, olha aqui, ó. Os ângulos internos, que eles são identificados com um chapeuzinho, né? Isso, circunflexo. Agora, nós vamos ver os ângulos externos. Se o interno é dentro, o externo vai ser fora. E o que é esse prolongamento? Então, aqui nesse segmento de reta, eu tenho aqui, ó esse prolongamento. Ó, é como... Se quando chegasse aqui para me fechar a figura, chegasse nesse vértice A e eu fosse para o vértice B, eu não virasse para cá para o vértice B, eu continuasse. Esse daqui é o meu prolongamento. Esse prolongamento vai se formar um ângulo externo, ou seja, do lado de fora da minha figura. Então, aqui, ó, olha só, esse segmento de reta, quando chega aqui no vértice B, ó, ele se prolonga, ele continua. Ele forma um ângulo aqui do lado de fora, tá vendo? E esse ângulo, eu vou dar um nome para ele, que aqui é Q, não é isso? Então, aqui eu tenho outro prolongamento, ó, o prolongamento é esse, tá vendo? Eu venho com o desenho da minha figura, quando chega no vértice, ao invés de eu virar para a continuação da minha semi-reta, o que eu faço? Eu faço a prolongação, ó, eu continuo a minha reta. Tá vendo? É como se eu não fosse virar a esquina, tá? Eu continuasse em linha reta. Então, isso se chama prolongamento. E esse prolongamento vai se formar um ângulo externo do lado de fora da minha figura. Que esse daqui é o R, ó. Eu tenho outro aqui, ó. Outro prolongamento que eu tenho, o S, e o outro prolongamento de ângulo externo, tá vendo? O T. Então, quer dizer que eu tenho ângulo interno dentro da minha figura. E agora, eu irei ver também, né,
que eu tenho ângulos externos. Externos, eles são fora, tá vendo? Ó, do lado de fora da minha figura. Então, nós temos esse prolongamento PAB, ó, eu tenho PAB, eu tenho o prolongamento QBC, eu tenho outro prolongamento, que é o RCD, eu tenho outro prolongamento, que é o SDE, e, por fim, eu tenho o prolongamento TEA, tudo bem? Por isso, convém destacar que o mesmo polígono, o número de vértices de lado e de ângulos internos e de ângulos externos é o mesmo. Bom? Então, quer dizer que se eu tenho 5 ângulos internos, eu tenho 5 lados e também irei ter 5 ângulos externos, tá bom? Convém também destacar, tá? As nomenclaturas, tá? Apesar de a palavra polígono dar a ideia de vários ângulos, também podemos nomear polígono com base no número de lados e por serem utilizados com mais frequência, alguns polígonos recebem nomes especiais, tá? Então, vejam aí a tabela. Nós temos o polígono com 3 lados, que é triângulo, tá? Tri, que é de 3. Nós temos outro polígono aqui de 4, se chama quadrilátero, quadri, que é de 4. Nós temos com 5 lados, que se chama pentágono, penta 5. Nós temos de 6, ele se chama hexágono, hexa, que é 6. Nós temos também de 7, que é heptágono. Nós temos também com 8, octágono, com 9, eneágono e com 10, decágono. Existe ainda outros polígonos com nomes especiais, tá? O de 11 lados, que se chama undecágono, de 12 lados, que se chama dodecágono, 15 lados, que se chama pentadecágono, de 20 lados, que se chama icoságono. Os demais polígonos, como o polígono de 13 lados, o de 18 lados e o de 25 lados, entre outros, não recebem nomes particulares. Vamos ver também o perímetro, tá? O perímetro de um polígono, que indica a medida do seu contorno, ou seja, a soma dos seus lados, tá? Considere, então, a seguinte situação, né, dessa figura aqui. Um terreno com forma da figura ao lado e com as medidas indicadas devem ser totalmente cercado de muro. Quantos metros de muro deverão ser construídos? Para resolver esse problema proposto, devemos calcular a medida do contorno, ou seja, o perímetro, né, que vamos chamar de P, da figura que representa o terreno. Assim, teremos. Então, nós vamos pegar a soma, vamos pegar tudo isso daqui, ó, vamos somar cada lado aqui, ó. Somar esse lado com esse com esse, esse com esse com esse, tá? Como está falando que é em metro, nós iremos deixar a resposta em metro. Então, deverão, depois somado isso tudo, deverão ser construídos 122 metros de muro. Convém relembrar, tá? Do múltiplo do metro. Nesse exercício aqui, ele está falando que o perímetro é a soma, tá? Dos lados da figura. Mas aqui eles estão falando tudo que já está em metro. Tem um exercício de vocês que está falando que é para transformar. Então, se eu vou transformar, eu tenho que relembrar que esse aqui é o meu ponto de partida, né? Que é o metro, não é isso? Então, só vou andar com a vírgula. Eu ando para lá quando eu vou multiplicar. Eu ando para cá, ó, quando eu vou dividir tudo isso aqui por 10. Então, eu posso andar com a vírgula para lá, ó, pro lado da direita, tá? Da minha direita. Eu vou andar, ó, para esquerda, tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho 96 milímetros para passar para centímetros, tudo bem?
Então, olha só, eu só irei andar com a vírgula, tá bom? Ó, eu estou, ó, em milímetro, estou nessa casa aqui, e eu vou, olha só, da direita para a esquerda, eu estou indo para lá. Quantas casas eu pulei? Somente uma. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, tá aqui, eu vou pular para cá. Então, agora vai ser 9,6 o quê? Centímetro. Eu transformei de milímetro para centímetro, simplesmente andando com a vírgula, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo. Eu tenho 0,088 metros e eu quero passar para centímetros. O que eu tenho que fazer? Olha só, vamos pensar. Eu estou lá no metro. Eu quero ir para centímetro, então eu vou andar duas casas, não é isso? Então, quer dizer que eu vou, olha só, para o lado da direita, 2 casas. Vou andar, ó, a vírgula tá aqui. Então, eu vou para o lado da direita, eu vou andar 2 casas. Vamos lá, andei andei 2. Então, quer dizer que a minha resposta vai ser 8,8 quê? Centímetros. Tá vendo? Somente andando com a vírgula. Então, vamos prestar atenção, relembrando essa aula aí antiga para vocês, porque vai ter exercícios aí que vai acarretar e vai cair na transformação, e não podemos esquecer dessa nossa tabela aí, tá? Dos múltiplos do metro.